No primeiro de 3 episódios sobre madeiras, falamos sobre madeiras de demolição. A madeira reciclada é a madeira talvez das mais nobres, na verdade. Agora, precisamos responder. Será que uma madeira de pallet pode virar um braço de guitarra de boa qualidade? Nos Estados Unidos. Ou um galho de árvore virar uma escala de guitarra? Uma madeira fungada tem utilidade? É isso que vamos descobrir. Você está assistindo Construtor Musical. As guitarras gêmeas, parte 4. Descarte e reuso. Além da madeira de demolição, outro tipo muito comum de madeira reciclada é a madeira de descarte. Inclui móveis, pallets, caixotes e outros materiais de madeira que foram descartados, mas que podem ser reutilizados em projetos de marcenaria. Por exemplo, a pessoa tinha uma cama de embuia que quebrou e não vale a pena arrumar. Só que são madeiras boas, então o que você faz? Você aproveita, né? Aqui, por exemplo, eu tenho esse pallet que eu achei na rua. É interessante, mas é tudo de pinos. Não tem cara de ser pallet nacional, tá muito lisinho, muito bem acabado. Né? E aí o que eu faço? Como que eu sei o que é isso? É aqui, ó. Quando uma mercadoria vai ser transportada em embalagens de madeira, como caixas ou pallets, existem algumas normas para evitar que pragas sejam levadas de um país ao outro. É neste momento que entra em ação o carimbo IPPC, uma sigla em inglês para a Convenção Internacional de Proteção das Plantas. As madeiras devem passar por um processo conhecido como tratamento fitossanitário para eliminar qualquer praga e assim proteger as florestas do mundo. Sem isso, insetos que matam árvores, fungos e doenças poderiam se alastrar rapidamente por todo o planeta. Esse carimbo é fácil de identificar. O símbolo é uma folha com as letras IPPC. Um código identificador geográfico de 2 letras mostra o país de origem do pallet. Cada produtor possui um código específico, que pode ser apenas números, ou números e letras. Por fim, um código informa o tipo de tratamento que foi aplicado naquela madeira, podendo ser HT para aquecimento por fervura, KD para aquecimento em estufa, DH para aquecimento por micro-ondas e MB para alguns produtos químicos perigosos à saúde. Pallets com a marcação MB devem ser manuseados com muito cuidado. Pelo carimbo IPPC, é possível identificar o país e empresa que fabricou aquele pallet. E dependendo da empresa, pode-se descobrir que espécies de madeira ela utiliza para produzir seus próprios pallets. Esse selo aqui, HT é Heat Treatment, ele foi esquentado, foi fervido para não trazer contaminação de um país para o outro. MX é México. Daí você jogar esse número aí, 1697, se procurar na internet MX 1697, você acha lá o sujeito, tem uma empresa no México, cidadezinha lá, que o cara produz esses pallets, né? E daí daria para entrar em contato com o cara ou tentar achar o site dele e descobrir que tipo de madeira que ele usa, tá? Mais ou menos esse seria o meu processo. E aí, procurando mais algumas informações, né? Eu achei esse código aqui, AFPA 88. Isso aqui é uma associação no Canadá que dá o grading, né, dá a avaliação de tipos de madeira. Eles criaram uma série de códigos. Você procurar o 88, é usado aqui para um tipo de pinus que é crescido na costa oeste dos Estados Unidos. Tá? Então aqui no caso é um pinus, né? Não é nada muito especial. Se olhar, ele é uma árvore pequena, né, pelos formatos dos raios, né? Isso aqui tende a encanoar num certo sentido, né? Todas as peças estão assim. Não é uma boa madeira para usar para muita coisa, né? No caso aqui, para instrumento não vai me servir. Poderia servir para várias outras coisas. Ela parece ter um acabamento bem feito, né? Mas dessa vez não vou levar.
Nas caçambas sempre dá pra achar um pallet ou outro, né? Esse aqui, por exemplo, tem esse código de tratamento fitossanitário, que é como que ele foi tratado para não pegar fungo ou não transmitir de um país para o outro, né? Então isso aqui veio de outro lugar. Vou tentar descobrir onde veio. Ó, o S é Estados Unidos, HT é Heat Treatment, ele foi esquentado, foi fervida essa madeira, tá? Bom, eu tava andando na rua e vi esse pallet aqui. Você olha, só mais um pallet comum, eu já ia passar reto. Mas como eu tava a pé, parei para dar uma olhada, né? Reparei que é uma madeira diferente aqui, né? Tá toda arrepiada. Quando você ver uma madeira com uma aparência muito arrepiada, isso pode ser um sinal de que ela entrou em contato com a água do mar. A madeira é naturalmente porosa e pode absorver a água. Quando ela entra em contato com água salgada, ela incha como uma esponja e as fibras se levantam. À medida que a madeira seca, essas fibras se contraem novamente. Quando a água salgada evapora, os cristais de sal ficam presos nela. Isso destrói a substância chamada lignina, que mantém as células da madeira unidas. Dependendo da espécie da madeira, ela chega a arrepiar tanto que parecem pelos saindo da madeira. Embora seja comum confundir esses danos do sal com a deterioração causada por fungos, vale lembrar que nenhum dos fungos que causam a deterioração consegue crescer em ambientes muito salinos. Embora pareça um grande problema, os danos da água salgada afetam principalmente a superfície da madeira, não penetrando muito profundamente, nem afetando a estrutura da madeira. Não sei que madeira que é ainda, né? E eu dei uma olhada, vi que uma coisa diferente aqui, né? O S alguma coisa significa que veio dos Estados Unidos, né? Então é madeira importada, né? Qual que é a vantagem da madeira importada e por que que isso me chamou a atenção? Olha como essa madeira, os anéis são mais justos, ó. Então olha esses anéis, você olha aqui, ó. A distância entre os veios é bem curtinha, isso significa que cresceu mais lentamente essa madeira, ela é mais resistente do que as madeiras que a gente encontra aqui, mesmo que sejam pinos, né, que eu acho que não é. Independente do que for, ela cresceu num ambiente mais frio e os anéis são mais justos, ó. Então olha esses anéis e olha o espaçamento desses anéis. Isso aqui é o pinus que a gente encontra no Brasil, né? Então, ó, um dedo de referência, ó, tem lugar que é mais que um dedão entre um anel e o outro, né? E aqui, cada dedão tem 10 anéis. Então é uma madeira muito mais resistente essa daqui. Anéis de crescimento são marcas no tronco das árvores que são visíveis quando o tronco é cortado. Cada anel representa um ano de crescimento. Eles se formam porque as árvores crescem mais rápido na primavera e no verão, criando uma parte mais clara do anel, e mais devagar no outono e no inverno, criando uma parte mais escura. Como as árvores de clima frio crescem mais lentamente que no clima tropical, elas têm anéis de crescimento mais compactos. A densidade dos anéis de crescimento indica quão compactas são as células da madeira. Anéis mais densos significam madeira mais forte e resistente. Árvores de uma mesma espécie crescendo em clima frio e em clima tropical resultarão em madeiras de qualidades diferentes. A que crescer no clima frio crescerá mais lentamente, resultando em anéis mais compactos, madeira de maior densidade e, portanto, uma madeira mais resistente. Enquanto que a madeira do clima tropical crescerá muito mais rápido, resultando em anéis mais espaçados e madeira mais leve e mais fraca. Embora essa comparação seja muito didática, vale ressaltar que muitas espécies de madeira tropical são extremamente densas e resistentes, como é o caso de uma das madeiras mais duras do mundo, o ipê.
Não sei que madeira que é ainda, né? Pode ser um pinheiro, pode ser até um maple, né? Não conheço exatamente para dizer. Mas vou dar uma planada, dar uma limpada e ver como fica essa peça aqui. Mas me parece um ótimo achado. Vamos ver o que é isso aqui. Por que eu falo do maple, né? Porque eu sei que nos Estados Unidos eles usam maple para pallet. Então, se for, eu dei sorte aqui. Sorte grande. De qualquer forma, só essa peça aqui central já me parece super útil. Viraria um braço tranquilamente. Bom, tô arrancando os pregos aqui. Chegou no ponto, ó. Você puxa aqui e a cabeça se desfez. O que eu faço? Eu vou colocar aqui e vou girar torcendo o meu martelo. Esses pregos aqui, pallet em geral é difícil que eles têm esses fiozinhos de cobre soldados junto, né? É para ajudar ele a travar lá dentro, né? Para não sair fácil mesmo, tá? Mas dá para ir tirando. E olha só que legal, pesquisando um pouco eu descobri que eu tava com maple. Olha, maple, madeira norte-americana, muito usada para braço de guitarra. Caiu na minha mão ali de um pallet. Madeira. O que a Fender fez? A Fender falou, vamos usar que madeira para fazer instrumento? O que seja barato, que tenha para vender em qualquer botequim na esquina, a gente compra, não tem que ficar importando madeira. O que seja fácil de trabalhar, fácil de dar acabamento, que não pese 1 tonelada. Porque o instrumento maciço tinha esse inconveniente comparado com o acústico, que era o peso. Tá? Então, a Fender escolheu um braço de maple, porque o maple era tradicional para instrumento de arco, já se usava maple desde séculos antes. E a novidade é que eles não botaram escala de ébano nem de jacarandá. Eles prenderam os trastes direto no maple. Né? Os puristas aí, entre aspas, o som é o cacete. Aquilo ali foi economia. A Fender fez aquilo para economizar dinheiro, não ter que comprar ébano nem jacarandá, logo que fosse. E o corpo de Swamp Ash ou de Alder. Duas madeiras muito fáceis para eles e que não são em nada insubstituíveis. Em qualquer lugar do mundo você consegue madeiras parecidas com essas, que cumprem a mesma função. E as referências, que se tornaram referências, eram que os caras tinham acesso, ao que os caras tinham acesso na época. O Ash, o Alder, não foram escolhidos porque eram as melhores madeiras, pelo timbre, pela ressonância. Não vou falar que não sejam boas, mas elas foram escolhidas pela praticidade, é o que tinha. Era acessível, né? Era acessível. E qual foi o motivo da escolha? Eu já te falei. Peso, estabilidade, valor, facilidade de comprar. Por que você vai importar mogno se você tem aquela madeira lá que é muito mais barata e funciona? Então não tem esse papo de o som da guitarra de Alder, o som da guitarra de Ash. Não. Nunca foi uma preocupação da Fender isso. Quando criou os instrumentos. A preocupação do som era zero. O som era do captador que eles usavam. E nesse momento você acha que a consciência sobre isso já era grande, assim, existia a consciência de que... Ninguém pensava nisso. Não havia por que pensar nisso. A questão de praticidade. Essa aqui empena com facilidade, não vai usar não. Usa a que não empena com facilidade. Essa só é vendida em pedacinhos assim, não vai servir pra gente. Então foi isso, foram seleções feitas em cima de características que fogem ao som. Olha,
maple, madeira norte-americana, muito usada para braço de guitarra. Como que eu descobri que era maple? Porque é super difícil identificar madeiras quando a gente não conhece. A suspeita começou com amigos. Às vezes um amigo luthier, um amigo que mexe com marcenaria, passava lá na minha oficina, falava, cara, eu acho que isso aí é maple, viu? Não, não é. Não, é maple. Falei, tá, beleza, vamos ver. Né? E aí, vamos olhar. Comecei a pesquisar na internet. Tem várias informações que a gente consegue tirar da internet. Então o pessoal fala da coloração da madeira. Mas, pô, a coloração da madeira é um negócio que pode variar conforme a idade da árvore, conforme o tipo de solo, o tipo de nutrientes que tem no solo. Então eu falei, não dá para ir pela cor. A gente tem uma indicação de qual que é a cor média ali do maple, mas não dá para fechar, bater o martelo só pela cor. Estrutura de veios, tipo de veios, se os poros são fechados, são abertos, isso dá para verificar. Então, pelas descrições, o maple ele tem poros fechados, tanto no topo, né, onde você fez um corte na transversal, como na superfície. E ok, bateu a descrição, poros bem fechados. E aí uma das descrições que tem é o cheiro. O pessoal fala, o maple tem um cheiro adocicado. E aí ferrou, né? Como que eu vou saber o cheiro do maple se eu não conheço o maple? Né? Peguei, raspei a madeira e realmente tinha um cheiro adocicado. Mas não dá para bater o martelo só porque é uma madeira de cheiro adocicado. Daí eu lembrei, eu tinha uma amostra da Steel Mac. Um amigo meu me deu um kitzinho de moldes da Steel Mac. Eram moldes de acrílico, mas vinha algumas pecinhas de maple, não sei nem para quê. Mas eu sabia que era maple, estava escrito que era maple. Vamos tentar. Raspei aquela pecinha e bateu, o cheiro é o mesmo. Então todas as descrições indicam que eu tô com uma peça de maple nas mãos. A questão é que maple não é uma árvore só. Maple não é só uma espécie. Tem um monte de árvores que são árvores de maple. Hardwood maple, hard country maple, soft maple, bird's eye maple, pearly maple, quilted maple, and Maple, na verdade, é um conjunto de espécies que acontece no hemisfério norte e ele é conhecido principalmente pelo gênero Acer. E o gênero Acer, ele é famoso pelaquela folhinha palmada que aparece muito como símbolo do Canadá. No passado, o maple foi muito utilizado para diversos fins por ser uma madeira barata e acessível, desde caixotaria, produção de móveis, produção de embalagens. E também nesse mesmo contexto, hoje em dia nós sabemos que ele foi utilizado para a produção dos instrumentos musicais por não ser uma madeira cara e por ser uma madeira muito acessível. Apesar de bonita, eu acho a espécie muito bonita. A madeira possui desenhos bem interessantes. Nós não temos maple no Brasil, mas a espécie talvez mais próxima que nós poderíamos encontrar é o nosso guaraná. Então, nosso guaraná é um parente direto do maple americano. A madeira de maple, ela chega de forma muito cara no Brasil devido à necessidade de importação. Então, o frete, impostos, presentes, a grande distância que existe do hemisfério norte com o nosso hemisfério faz com que essa madeira chegue para a gente aqui muito cara. Mas nós temos bons substitutos para o uso do maple. Existem outras madeiras de coloração clara, densidade semelhante, trabalhabilidade, desenhos, como podemos citar o caso do marfim e também o caso do tauari, que trazem resultados estéticos e de coloração parecidos com o do maple. E cada tipo de maple tem características diferentes, tem madeiras diferentes. Eu não vou conseguir chegar nesse nível de identificação. Que tipo de maple que é? Aí precisaria de amostras, análise de microscópio, não tô nessa. Existem especialistas que trabalham só com anatomia de madeira, mas eu não quero chegar nesse nível de detalhe. Só de saber que eu estou trabalhando com maple já é bem interessante. Passei hoje aqui para dar uma olhada. E olha que legal que eu achei aqui. Uma prancha. Uma
madeira spalted, né? Que é fungada e fica essas manchas da briga entre as colônias. Isso aqui nos Estados Unidos é super procurado, a madeira linda, né? Cada vez que eu passo aqui tem uma surpresa. A de hoje foi essa daqui. O spalting é um fenômeno em que a madeira passa por uma coloração e padrões únicos devido à atividade de fungos. Mas as linhas pretas e manchas da madeira spalted, conhecidas como linhas de zona, são verdadeiras marcas de uma batalha de escala microscópica. Imagine madeira como um minúsculo campo de batalha, onde colônias de fungos de espécies diferentes travam uma competição acirrada. Esses exércitos fúngicos lutam pela supremacia, buscando recursos, nutrientes e espaço para crescer. Cada colônia representa uma facção, com suas próprias estratégias e armas. Como os fungos não têm estômago, eles jogam as enzimas diretamente na área conquistada da madeira. Cada colônia de fungos quer atacar a madeira e digeri-la antes que a colônia concorrente. Mas toda guerra tem batalhas e feridos. Os exércitos de fungos produzem micotoxinas, que funcionam como armas químicas para atingir seus rivais e impedir o crescimento deles. Essas zonas carregadas de toxinas são como fronteiras contestadas no campo de batalha. É nessas trincheiras de guerra onde ocorre o confronto direto e onde as linhas pretas se formam na madeira. O resultado? Curiosamente, essa guerra fúngica resulta em padrões visuais incríveis na madeira, transformando a madeira em uma obra de arte natural com suas linhas escuras e veios coloridos. Olha que legal. Uma prancha razoavelmente grossa. No começo ela não é uniforme, né? Então ela é grossa aqui, né? Você vê atrás está toda estourada, né? Mas por dentro ela é assim. O spout mais violento vem até aqui assim. E aqui vai diminuindo. Até aqui no final terminar sem. Mas até esse efeito aqui dessa transição da madeira crua, né, pro spalting já é legal, né? Tudo é uma madeira super legal. E é uma prancha grande. Se você olhar aqui, ó, não sei o quanto dá pra ter noção, mas tem uns 2 metros de altura. Eu tenho 1,82, uma prancha de 2 metros por uns 15, 20. Madeira spalted, ela é muito utilizada no exterior, principalmente em tops, né? Aquela lâmina que cobre a parte frontal da guitarra ou do baixo e traz beleza para o instrumento. A luthiaria brasileira, agora que ela está lançando mão desses recursos, e o interessante é que cada vez mais a gente vê que as madeiras e a nossa biodiversidade têm a oferecer desenhos muito bonitos. Esse daqui é um exemplo de madeira de cedro australiano spalted, um painel que ficou no campo durante muito tempo, em decomposição, enquanto essa daqui é um exemplo da madeira que foi cortada e processada, tudo direitinho, sem processos de decomposição. Tem uma pequena diferença de idade, mas essa diferença desse resultado aqui está ligado à forma como a madeira foi acondicionada. Na internet e até em livros da área, é comum divulgarem a informação de que o spalting acontece apenas com madeiras caídas no chão. Mas será que essa informação é verdadeira? Vamos falar então sobre spalted, ou spalting, como vocês preferirem chamar, esse desenho que na madeira que vocês da luthieria gostam, mas na marcenaria não é bem assim. Eu quero mostrar esse assunto para vocês. Eu já te digo uma coisa, a literatura que a gente encontra tem um erro. Em geral, ela comete um erro sobre o assunto. E eu vou te mostrar agora na prática o que eu estou falando. Vamos lá, vamos ver essa história aqui. Bom, para quem não está familiarizado com o termo, a gente está falando desses desenhos aqui que formam na madeira. São linhas pretas, manchas esbranquiçadas, que podem variar muito de madeira para madeira, tá vendo? Olha só os desenhos que vão formando. E aí tem uma infinidade de desenhos, porque isso é gerado por fungo
né, fungos apodrecedores da madeira. Em geral, isso vai acontecer quando a madeira está no solo, caída lá, foi cortada, ficou abandonada, e aí começa a apodrecer e acontece lá. Mas aí é que tem um lance que eu estou falando que a literatura tem uma falha. Olha só, essa madeira que está aqui, essa madeira não tem nada, zero, está completamente apodrecida, sabe? Sobrou aqui só o cerne, mas se você limpar mesmo, não vai encontrar nenhum spalted aqui. E aí é que eu falo que está errado. Isso aqui é um IP. Tradicionalmente IP não dá spalted. Mas olha só, esse aqui é o mesmo trecho da árvore e ele está aqui já lotado de desenhos. A gente já consegue ver por aqui os desenhos sendo formados, tá vendo? Na lateral, não sei se vai dar para ver agora. Mas essa peça aqui de IP, ela apodreceu, o fungo deu na árvore, que é daquela de lá. Ela deu na árvore, então a árvore, ela simplesmente abriu o tronco principal por conta de um fungo apodrecedor. Provavelmente alguma coisa aconteceu, talvez o vento tenha rachado o tronco principal e ele foi apodrecendo. Mas não, é isso que eu quero dizer, não acontece somente com as madeiras caídas no chão. Pode acontecer inclusive com a árvore viva e ela vai morrendo. Eu acho que agora deu para entender por que ela não é tão quista na marcenaria, porque ela transforma literalmente a madeira. Então é difícil para o marceneiro entregar um projeto, caracterizar um trabalho daquela forma, porque fica único. É claro que dentro da marcenaria criativa, quem produz peças únicas tem como usar isso como um recurso, mas no modo geral, na marcenaria tradicional, isso não tem espaço, além do que a madeira tem que ter passado por um processo de apodrecimento, seja ainda a árvore viva ou caída no chão, e na marcenaria tradicional isso não é desejado. É comum também a ocorrência de spalted quando a árvore sofre algum dano mecânico. Um galho quebra, ou uma batida, ou uma outra árvore cai em cima dela, deixando uma lesão. Quando essa árvore se recupera e essa madeira vai se fechando, ela vai deixando para trás pontos de madeira em decomposição. Aqui eu tenho, aqui no óleo copaíba, é possível ver manchas de fungos, principalmente ocasionados pela ocorrência da lesão, que a peça teve. Então aqui, ó, vazou, tem spalting para todo lado. Então ela cria desenhos e formas dentro da madeira de maneira bem peculiar. Cada madeira tem o seu padrão de spalted e cada fungo que coloniza uma madeira também tem o seu padrão. Então existe uma grande variedade de manchas que nós podemos encontrar. Além da madeira de demolição e da madeira de descarte, um tipo de madeira pouco visado por marceneiros é a madeira de jardinagem, resultante da poda de árvores em áreas urbanas ou rurais. Podem variar de galhos até troncos de árvores que caíram naturalmente em ventanias e tempestades. Aqui, ó, uma árvore cortada, sibipiruna, tudo cheio de cupim, Então vários lugares tem cupim, tem algumas partes boas, mas vamos ver se dá para aproveitar algum pedaço sem muito cupim, Tudo tá podre por dentro, olha. Só galho pequeno. Olha que dó. Ganhei um serrotinho aqui de um amigo meu. E já faz um tempo que eu tô de olho nesses galhos aqui. Olha que legal. A madeira escura. Marrom escuro. Bonito. Vou pegar um galho desses. Para esse aqui que tá mais reto. Com o pequeno serrote de poda, Jonatas começa a serrar o galho de sibipiruna. A madeira é muito dura, e além disso está verde e cheia de resina. Isso faz o serrote começar a travar. O peso do galho faz o corte na parte superior se fechar, prendendo o serrote. Tá começando a prender. Jonatas calça o galho por baixo, aliviando a tensão no rasgo
e assim facilitando o trabalho. A própria serragem molhada de seiva e resina vai grudando em tudo, tornando o trabalho bem difícil. Ele vai girando o galho aos poucos, liberando a tensão. Por fim, Jonatas vira o galho ao contrário e faz o corte final nas costas do primeiro rasgo. É isso? Cortei? Olha que madeira bonita. Vou levar. Precisa fazer alguma coisa com ela. Em geral, as madeiras de jardinagem urbanística são espécies bastante diferentes das tradicionalmente utilizadas na marcenaria. Sejam madeiras de demolição, descarte ou jardinagem, a reciclagem de madeiras é uma excelente opção para quem busca sustentabilidade e quer dar um toque único aos seus projetos de marcenaria. Obviamente, a reciclagem não é a única forma de providenciar madeiras. A maioria das pessoas compra madeira quando vai construir uma guitarra. Mas será que vai ter diferença de qualidade dessas madeiras? Como que são as madeiras que são comercializadas hoje? Eu consigo comprar um mogno? Tem replantio hoje? Como funciona? No próximo episódio, de onde vem a madeira? Como é o processo de secagem? A madeira troca umidade com o ambiente. Então, aproximadamente 30 minutos depois de cortada, ela está na faixa de 70% de umidade. Eu queria tentar secar ela. A gente fez um churrasco, acabou o churrasco. Ó, tá quente aqui ainda. Só que geralmente quando você aquece a madeira a essa temperatura, ela estoura, né? Ela racha, trinca, pega fogo e tudo mais. Quais os tipos de cortes? Será que a madeira reciclada é mais estável que a madeira nova? Nós temos uma grande diferença de coloração. Dessa madeira que já está estabilizada, ela é mais propensa sim a apresentar defeitos. Verifique sua inscrição e continue assistindo às Guitarras Gêmeas no canal Construtor Musical.